Então, bem-vindos à aula 3, né? Funções, predicado e relações. Então, basicamente, a gente vai continuar com as noções matemática, tudo bem? As nossas noções matemáticas. E a gente vai falar de funções, predicado, que pode ser a mesma coisa que propriedade, e relação, tudo bem? Então, primeira noção matemática, né? A primeira definição é de função, tudo bem? Então, função a gente pode entender como relacionamento de entrada e saída, tudo bem? Então, uma observação importante é que uma entrada sempre produz uma única saída. Então, aqui você tem absoluta certeza de que se você tem uma certa entrada, então não tem possibilidade dela mudar de ideia um dia para essa saída. Tipo, a saída dessa entrada aqui vai ser 10. Aí, daqui outro instante, se você colocar a mesma entrada, já vai ser outra saída de 20. Não, é uma única saída mesmo. Sem toda a vida que você colocar aquela entrada, sempre vai ser 10. Tudo bem? Então, alguns exemplos. A gente tem a função de valor absoluto. Tudo bem? Ou seja, se você colocar um número negativo, você vai ter como retorno um valor positivo. Então, isso aqui de fato é uma função. Tudo bem? Por exemplo, se você coloca 2, você vai ter a sua saída 2. Se você colocar menos 2, vai ter a mesma saída do 2, que é o 2. Tudo bem? Então, o fato é, toda vida que você colocar 2, sempre vai sair 2. E toda vida que você colocar menos 2, sempre vai sair 2. Tudo bem? O mesmo vale para todos os outros números, tá? Para o 1, para o menos 1, para o 2, para o menos 2. Ok? O importante é que a saída para cada um desses números sempre vai ser a mesma, tá? E o zero vai ser zero, é evidente, tá? Outra função também, tá aqui como eu falei, né? Então, o ABS de 2 é igual ao ABS de menos 2, que é igual o 2, tudo bem? Outra função que a gente usa também bastante, que é a da adição, tudo bem? Essa função ABS aqui, ela é unária, por quê? Porque você só tem um único número na sua entrada, tudo bem? A da adição, no caso, você já tem dois números, tudo bem? Por exemplo, se for o 2 e o 3, aí você soma o 2 mais o 3 mais o 2, desculpa aqui no caso, né? É que vai resultar no 5. Tudo bem? E sempre vai ser 5, toda vida que você colocar o 3 e o 2. Ok? Então, aqui a gente tem esse tipo de função aqui também, tudo bem? Que aqui você vai ter esses produtos cartesianos aqui. Só que antes de vir para essa função aqui, ó, é bom que a gente entenda algumas outras coisas aqui, tudo bem? Então, outra forma de a gente visualizar essas funções é assim, tudo bem? Desenhando, tá? Então, se você tem um conjunto A e você tem um conjunto B, tudo bem? Aí você vai querer uma função de A em B. Então, você tem alguns elementos aqui do A, tudo bem? E você tem alguns elementos aqui do B, tudo bem? Então, se você colocar esse elemento aqui do A, então vamos dizer que o retorno vai ser esse camarada aqui do B, tudo bem? E vamos dizer que se você colocar esse aqui, vai ser esse, e esse aqui vai ser esse, e esse aqui vai ser esse camarada aqui. Tudo bem? Então, perceba que ficou esse elemento aqui que não chega nenhuma seta nele, tá? Então, essa aqui é a nossa função f. Tá? Então, esse camarada aqui, ó, ele tem um nome. Tudo bem? Esse conjunto A. Ele é o conjunto que a gente chama de domínio, tá? Que é o seu domínio. Ok? E esse conjunto aqui, o B, é o nosso contradomínio, tá? É o nosso contradomínio. Esses elementos aqui que são flechados aqui em B, tudo bem? Perceba que esse aqui não é, tá? Esse último aqui ele não é flechado. Então, esse conjunto aqui, ó, a gente tem que ele é a nossa imagem, tá? Ok? E essa função aqui, a gente diz que ela é f de A em B. A gente escreve
desse modo aqui. Tudo bem? Então, aqui, por exemplo, né, a gente pode ver que a nossa função ABS, que seria do nosso valor absoluto, ela pode ser dos números inteiros nos números inteiros. Ok? A nossa função, que é da adição, tudo bem? Que é da soma, que é o nosso ADD, ele tem que pegar dois números, né? Então, o primeiro número tem que ser de um conjunto e o segundo também tem que ser de outro conjunto. Então, perceba que era um par ordenado lá. Ou seja, ela vai ser do produto cartesiano dos inteiros nos inteiros. Aí, o retorno dela é um número inteiro também. Tudo bem? Então, como é que fica essa função aqui de cima, né? Esse ABS, lá naquela outra forma de V, tudo bem? Então, você tem aqui o conjunto dos números inteiros, você vai ter o conjunto dos números inteiros aqui também, tá? Então, o conjunto dos inteiros, né? Você pode tomar o 0, aí você tem o 1, o 2, o 3, e aí vai, né? Aí você pode ter o menos 1, menos 2, e aí vai também. Então, aqui a mesma coisa, tem o 0, tem o 1, o 2, e vai. Então, o menos 1, menos 2 e segue também aqui para baixo, tá? Então, como seria aqui para você falar as setas, né? O 0 vai para o 0, né? 1 vai para o 1, o 2 vai para o 2, o menos 1 ele vai para o 1, tudo bem? Que essa aqui é a função ABS, tá? E o menos 2 ele vai para o 2, e aí você continua nessa mesma ideia. Então, aqui a gente percebe que esse conjunto aqui, o Z, ele é o nosso domínio. Esse outro conjunto que também é o Z, né, ele é o nosso contradomínio e que a nossa imagem é exatamente esse conjunto aqui. Né? Como eu defini o conjunto dos números naturais sendo a partir do 1, então aqui a gente pode dizer que é o conjunto que tem o 0, união, os números naturais. Tudo bem? Esse aqui é o N dos números naturais, tá, gente? Então, é o conjunto unitário que só tem o 0, união é o conjunto dos números naturais. Ok? Então, essa outra função ADD aqui é basicamente a mesma coisa, a diferença é que o nosso domínio, né, ele vai ser assim, né, ó, que é a função de adição. Então, se ele é desse tipo aqui, então ele tem alguns o nosso conjunto de domínio, ele vai ser algo assim. Você tem o 0, 0, né? Você tem o 0, 1. Bem, você tem o 0, 2. Aí você vai ter todas essas possibilidades, né? Você tem o 0, menos 1. Aqui eu estou colocando só o 0 primeiro, mas você pode colocar um 3, por exemplo. 3, 2, por exemplo, aqui também, tudo bem? Então, você pode ter vários camaradas aqui. E, claro, o nosso contradomínio é o 0, você tem o 1, o 2, o 3, e aí vai. Então, tem o menos 1, menos 2, e aí vai. Tudo bem? Então aqui no caso, como é que fica, né? O 0, 0, né? Quando você soma 0 mais 0, você vai para o 0, tudo bem? Então, aqui eu estou considerando a função ADD, que é simplesmente você fazer a adição, tudo bem? O 0 mais 1 vai para 1. 0 mais 2 vai para o 2. Ok? O 0 mais o menos 1, então vai ficar menos 1. Ok? Eu vou colocar o 5 bem aqui assim, ó. Pronto. Então, o 3, 2, ele vai para o 5. Tudo bem? Então, essa aqui é a nossa função. Tudo bem? E claro, né, aqui a gente percebe que o nosso domínio é esse produto cartesiano, o nosso contradomínio é esse conjunto aqui, que é o Z, tá? E também, nesse caso aqui, a nossa imagem, tudo bem, é todo mundo aqui também, tudo bem? Porque
porque você sempre consegue uma flecha, né? Aqui o 3, ele vai ter uma flecha lá do 1, 2, por exemplo, então do 2, 1. Ok? Então, nesse caso aqui, o nosso conjunto imagem, ele também é igual ao nosso conjunto que é o domínio. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para os nossos slides, né? Então, deixa eu colocar aqui os nossos slides. Eu acredito que isso esteja claro, né? Então, existe esse tipo de função aqui também, tudo bem? Lembra que essa função de adição eu utilizei os inteiros cartesiano inteiros, tudo bem? Então, o conjunto dos números inteiros, aí você faz o cartesiano com ele mesmo, tá? Mas você pode ter essa função aqui também, tudo bem? Que é um conjunto que eu estou chamando de A1 cartesiano, a outro conjunto, que é o A2 cartesiano, a outro conjunto, e aí vai até um certo AK. Não necessariamente esses conjuntos aqui eles são iguais, não, tudo bem? Como lá na função de adição. No caso, eu peguei dois conjuntos que são iguais, tudo bem? Que são os mesmos, que era dos números inteiros, e ele ia no conjunto dos números inteiros. Então aqui a gente está percebendo isso, tudo bem? Então você tem vários cartesianos e, no caso, esse camarada aqui, tudo bem? Então, aqui a gente pega esse camarada aqui, né? O que é isso daqui? Isso aqui é uma sequência, tudo bem? Isso aqui é uma sequência de tamanho K, tudo bem? Onde o primeiro elemento, aqui é o A minúsculo 1, pertence a esse conjunto A maiúsculo 1. E aí eu vou continuar com a mesma ideia, tudo bem? O segundo elemento dessa sequência, eu vou dizer que ele pertence ao conjunto A2, tudo bem? A maiúsculo 2. E assim eu vou continuar, tudo bem? Lá, até chegar no meu último elemento, e vou dizer que o AK ele é um elemento desse conjunto que é o A maiúsculo K. Tudo bem? Então, ele pertence, né? Ele deve pertencer a esse conjunto aqui, que é o meu conjunto de domínio. Tudo bem? Então, a gente diz que essa sequência, né, que vai do Azinho 1, né, o A minúsculo 1 até o A minúsculo K, ele é a entrada de F. Tudo bem? Então ele é a nossa entrada de F. Lembra que o nosso F está aqui em cima, tá? E o A1, ele é argumento para F, assim como o Azinho 2 também. O Azinho 1, o A minúsculo 1, o A minúsculo 2, o A minúsculo 3 até o A minúsculo K, ele vai ser um argumento para a nossa função F também. Tudo bem? Agora, o que é que vai definir, como eu tinha falado, né? Essa função ABS, ela é unária, tudo bem? E essa função ADD, que é a nossa adição, ela é binária, né? Então, é exatamente a quantidade de cartesianos que eu for fazer aqui, tudo bem? É a quantidade de conjuntos que eu faço esse cartesiano, tá? Então, quando o K for igual a 1, ou seja, aqui ó, no meu domínio, nessa função f, só tem apenas um conjunto, então eu digo que essa função é unária, tudo bem? Quando K for igual a 2, eu vou ter que essa função ela vai ser binária. Quando K for igual a 3, eu vou dizer que ela vai ser ternária. E aí vai, tudo bem? Aí você continua. Eu acredito que isso esteja claro, né? Então, noções aqui, né? Notações, desculpa, né? Então, de modo geral, a gente usa um tipo de notação, tá? Mas assim, no fundo, às vezes a gente esquece de que a gente está trabalhando com funções, tá? Então, a primeira notação é infixa, que é o que a gente mais usa. A gente não usa ADD 3, 5, tudo bem? A gente usa, na verdade, 3 mais 5. Mas 3 mais 5 é uma função, tudo bem? Uma função que tem dois parâmetros, que no caso é o 3 e o 5, tudo bem? E claro que a gente tem um retorno também, tá? Então aqui é a notação infixa, que a gente chama de
infixa, tá? A prefixa é aquela que você coloca o ADD, tudo bem? O ADD, aí você abre e fecha parênteses, aí você tem o 3 e o 5, tá? Então aqui no caso seria a nossa sequência, tudo bem? Então aqui você vai ter a sua entrada e os seus argumentos assim muito bem definidos, como a gente está trabalhando. Mas essa forma aqui que a gente faz aqui em cima também é uma função, tá? Então, dando prosseguimento, né, a gente vai falar agora de predicado, né, ou então propriedade. O que é um predicado, né? É uma função cujo contradomínio é VOF. Aqui eu coloquei VOF, mas no sentido para a gente lembrar de verdadeiro ou falso, tá? Mas no caso, basicamente, é só você dizer que ela tem que ter um contradomínio que tem 2 elementos, tá? Então poderia ser muito bem 0 e 1, tudo bem? Ou então qualquer outro tipo aqui, tá? Então, é uma função que ela tem o contradomínio sendo verdadeiro ou falso. Como exemplo, a gente pode pegar a função par, tudo bem? Porque você pega um número inteiro e você vai dizer se ele é par ou não, tudo bem? Então você vai dizer se é verdadeiro ou não, entendeu? Aquele número ser par. Por exemplo, né? O par de 2, tudo bem? É verdadeiro ou falso? Ele é verdadeiro, tudo bem? Por quê? Porque o 2 ele é um número verdadeiro. E 5, o par 5, né? Ele é verdadeiro ou falso? Ele é falso. Por quê? Porque o 5 ele não é par. Ok? Dando prosseguimento com relações agora. O que é uma relação, né? Você pode pensar que é uma função desse tipo aqui em cima, ó. Lembra da aula passada o que é esse A elevado a K? É quando você tem vários A's, né? Aí você faz o cartesiano, né? A cartesiano, A cartesiano, A cartesiano, A cartesiano, A. Isso K vezes, tudo bem? Então, quando a sua, no caso, o seu predicado, ou então propriedade, porque você vê aqui que o contradomínio ele tem 2 elementos, né? Então, quando o seu predicado ele tem o domínio, né, igual a um certo conjunto elevado a K, então a gente pode dizer que ele é uma relação, tudo bem? Tudo bem? Então é um predicado cujo o domínio, né, o conjunto domínio, ele é um conjunto do tipo A elevado a K, tudo bem? Por exemplo, o menor que ele é uma relação, tudo bem? Você pega o 2 e o 5, tudo bem? Aí você vai querer dizer se é verdadeiro ou falso se o 2 ele é menor do que 5. Aqui no caso ele é verdadeiro, tudo bem? Então lembrando que esse tipo de notação aqui que eu coloquei aqui do lado não é o que a gente usa normalmente, tá? O que a gente usa normalmente é esse aqui que é a nossa notação infixa, tudo bem? Então 2 é menor do que o 5, então isso aqui está verdadeiro, tudo bem? Agora, outro exemplo é o maior que, tudo bem? A nossa igualdade também, o maior ou igual, o menor ou igual, são outros exemplos de relações. Tudo bem? Relação de equivalência. O que é uma relação de equivalência? É uma relação, né, desse tipo aqui, né, que você tem 2 caras, né, e que vai para VOF. Tudo bem? Só que a gente tem que ter algumas propriedades, tudo bem? Não é apenas isso aqui que define uma relação de equivalência. Professor, do jeito que você colocou aqui, talvez eu poderia pensar que seria uma relação cujo K é igual a 2 aqui em cima, né? Porque você pode ver que seria exatamente a mesma coisa. Mas não, né? A gente pode pensar aqui o seguinte, ó, que ela é uma relação binária, claro, porque você vai ter o A cartesiano A aqui, né? Mas ela tem que satisfazer algumas condições também, tudo bem? E quais são essas condições, né? A gente tem que ver que ela é reflexiva e o que é ser reflexiva, né? Então, para todo elemento de A, você vai ter que esse elemento ele tem uma relação com ele mesmo. Ou seja, quando você aplica esse cara nessa função, ou seja,
o Rx, ele tem que ser igual a verdadeiro, tudo bem? Para todo x pertencente ao A. Lembrando que o A é esse conjunto que está aqui em cima, tá? Então, isso é ser reflexiva. Então, tem que ser simétrica também. O que é uma relação ser simétrica, entendeu? Então, para todos x, y que você pegue, não necessariamente igual e também não necessariamente diferente, tá? A gente vai ter que o seguinte, que se o x ele tem relação com o y, ou seja, se o rx, y é igual a verdadeiro, então isso implica que o ryx, você inverteu, você trocou aqui, tá? Também vai ser verdadeiro, tudo bem? O ryx ele tem que ser igual a verdadeiro também, ou seja, se você tem que o x se relaciona com o y, então o y ele vai ter que se relacionar com o x também. E a última coisa, ela tem que ser transitiva. O que é ser transitiva? Então, para qualquer 3 elementos que você pegue lá desse conjunto A, aqui no caso eu estou dizendo que é o x, y, z, tá? Então, para qualquer 3 desses elementos, né, a gente vai ver o seguinte, que se o R, né, que se o x ele se relaciona com y e que se o y se relaciona com z, então o x ele se relaciona com z. Tudo bem? Em outras palavras, se o r, x, y é verdadeiro e o r, y, z é verdadeiro, então o r, z, x, z, ele vai ser verdadeiro também. Tudo bem? Agora, eu queria que você pensasse em um tipo de relação de equivalência, tudo bem? Então aqui em cima, eu dei exemplo para cá de relação, tudo bem? Menor que é uma relação, tudo bem? Aqui no caso eu chamei de M, né? Então, o M2,5, ele é igual a verdadeiro, né? O maior que, então, ele também vai ser uma relação. A igualdade também ela vai ser uma relação. Agora, será que vão ser relação de equivalência? Tudo bem? Então eu queria que você pensasse aí qual seria uma... Você pode pensar aqui nesses 3 itens aqui, tá? E também nos outros também, né? Que seria o maior igual, o menor igual. Então pausa o vídeo aí e pensa um pouquinho, tá? Vamos aqui só recapitular o que a gente falou aqui, né? Então é o seguinte, o menor que, ele não é uma relação de equivalência, né? Porque simplesmente não é reflexiva. Tudo bem? Não é uma relação de equivalência que seja... não é uma relação que seja reflexiva, logo não será relação de equivalência. Por quê? Porque se você pegar 2 números, né? Aliás, o mesmo número, você vê que, por exemplo, o 3 não é menor do que o 3, é falso, tudo bem? Ou seja, ele não se relaciona com ele mesmo quando eu tenho esse menor que, ok? Então você pode até pensar assim, não, então o menor ou igual, né? Menor ou igual, eu tenho que qualquer número é menor ou igual a ele mesmo, tudo bem? Aí por que que o menor ou igual não é uma relação de equivalência, tudo bem? A gente vê que o menor ou igual ele é uma relação transitiva também. Por quê? Porque se você pega um número que é menor ou igual do que um segundo e esse segundo é menor ou igual do que o terceiro, a gente sabe que o primeiro vai ser menor ou igual do que o terceiro. Agora, o problema está na simetria, tudo bem? Ele não é simétrico. Por exemplo, se você pega o 2 e o 3, você sabe que o 2 ele é menor do que o 3. Agora, quando você inverte, ou seja, você bota o 3 primeiro e depois o 2, você vai ter que é falso, né? Porque o 3 ele não é menor do que o 2. Então, 3 menor que 2 é falso. E aqui está dizendo que tem que ser simétrico, né? Então, como não é, ela pode ser reflexiva e transitiva, tá? Essa relação menor igual. Mas ela não é simétrica. Como ela não é simétrica, então não vai ser relação de equivalência. Então, o mesmo raciocínio básico também vai para o maior que e para o maior ou igual, tudo bem? A igualdade ela já vai ser relação de equivalência,
Tudo bem? Porque todo número é igual a ele mesmo, então ela vai ser reflexiva, essa relação de igualdade, tá? Ela vai ser simétrica também, porque se você tem um número que é igual ao outro, então se você inverter, né, o outro vai ser igual ao primeiro, tudo bem? Sempre, tudo bem? Ou seja, vai ser verdadeiro. E também vai ser transitiva, porque se você tem três números, né, o primeiro é igual ao segundo, o segundo é igual ao terceiro, então o primeiro é igual ao terceiro. Tudo bem? Então, de fato, a relação igualdade ela é uma relação de equivalência, tá? Agora, tem outra relação que é interessante também, que a gente pode pensar como é que a gente vai mostrar que, de fato, ela é de equivalência, tudo bem? Então, eu vou tirar aqui os slides e vou apresentar aqui. Então, essa relação, ela vai ser essa daqui, ó. É a relação que você tem congruente, né? Aqui você vê que é parecido com o igual, né? O igual tem dois traços, mas aqui tem três. E tem um certo... Aqui é 7, tá, gente? É porque eu... Tá? Então tem um 7 aqui. Isso quer dizer o quê? Se você tem A gente diz assim, né? A congruente de AB módulo 7. Tudo bem? Então, ela vai ser verdadeira, né? Se o A menos o B é múltiplo de 7, tá? Então entendam como múltiplo de 7 aqui, ó, esse conjunto, que é o 7, você tem o 7, o 0, o 7, o 14, aí vai continua, 21, só que você tem os outros números negativos também, tá? Então você tem o menos 7, você tem o menos 14, e aí vai. Tudo bem? Então você tem esse conjunto aqui que são os múltiplos de 7. Então, se você pegou o primeiro, subtraiu pelo segundo e deu um desses números aqui que estão aqui, então isso quer dizer que ela é verdadeira, tudo bem? Ok? Então eu quero que você pense aí como é que você vai mostrar que ela é reflexiva, é simétrica e é transitiva. Tudo bem? Ou seja, será que você colocar o mesmo número aqui, né, no A e no B, o mesmo número, sempre vai ser verdadeiro? Ou seja, sempre você vai pegar um múltiplo de 7 quando você pega o primeiro e vai subtrair pelo segundo? Será que vai ser simétrica? Ou seja, você vai pegar que um número ele que é verdadeiro o A congruente de AB módulo 7. Será que vai ser verdadeiro também o B congruente a módulo 7? Tudo bem? E será que vai ser transitiva se você pega o A com o B e um B com um certo C? Tudo bem? Será que o A ele vai ser congruente ao C? Então pensa um pouquinho nisso aí, tá? Então, será que vai ser reflexiva? Será que é? Então, se você pegar, será que para todo x, você vai ter que x congruente a x módulo 7 vai ser verdadeiro? Ó, você tem que pegar o primeiro menos o segundo, então fica x menos x, tudo bem? Claro, você pode pensar que o x aqui, né, é um valor inteiro, né? Então, para todo x pertencente aos inteiros, né? Então, para qualquer x que você pegue e subtraia por ele mesmo, né? Tanto o número positivo quanto o número negativo, a gente vê que vai dar igual a zero, né? Tudo bem? E zero está aqui, ó. Zero é um múltiplo de 7. Tudo bem? Então, é múltiplo de 7. Tudo bem? Então, a nossa resposta aqui é sim. Então, ela é simétrica, sim. Agora, será que ela é reflexiva? Não, é simétrica, desculpe. Será que era simétrica? Reflexiva já foi, né? Então, será que vai ser simétrica?
Professor, eu estou pensando mais ou menos assim. Se você tem um número, né, que ele é tipo da forma i vezes 7, né? E pertence aos inteiros, é um inteiro multiplicado por 7. E se você tem outro que é j vezes 7, né, os dois são múltiplos de 7, você subtraindo i com j, independente da ordem, né, i menos j, j menos i vai continuar dando um inteiro que multiplicado por 7 vai ser múltiplo também. Então, acho que ela é simétrica. Sim, ela vai ser simétrica, mas como é que a gente explica isso? Vamos dizer assim, com xy. Para todo xy pertencente aos inteiros, será que você pega xy módulo 7? Aí eu tenho que fazer o quê? Aqui eu vou fazer uma sequência de implicações, né? Até chegar lá na conclusão de que o y ele é congruente a x módulo 7. Aí se eu fizer isso daqui, eu vou estar mostrando que esse aqui, né, vai implicar nesse aqui de baixo. Aí logo vai ser simétrico, né? Aí como é que eu faço isso? Eu vou utilizar a definição, né? Tá onde? Aqui em cima, ó. Desculpa, aqui eu apaguei, não foi? Tá aqui em cima. Tudo bem? Então, se o x é verdadeiro, né? Você dizer que o x é congruente a y módulo 7, tudo bem? Então, isso quer dizer que o x menos o y é múltiplo de 7. Tudo bem? Aí você olha para cá para cima. Ó. Você concorda comigo que, por exemplo, se você pegar qualquer múltiplo de 7, você está pegando um múltiplo de 7. E se você multiplicar por menos 1, você vai ter outro múltiplo de 7. Por exemplo, você pegou o menos 14. O menos 14 vezes menos 1 é igual a 14, positivo. Então, você tem que vai ser um número múltiplo de 7 também, tá? Então, se você pegou o 21 e multiplicou por menos 1, então você vai ter o menos 21, que ele iria estar aqui, né? Ou seja, toda vez que você pega um múltiplo de 7 e multiplica por menos 1, você vai ter um número que é múltiplo de 7 ainda, tudo bem? Então aqui embaixo, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por menos 1, tá? Então, menos 1 multiplicado por x menos y é múltiplo de 7. Simplesmente multipliquei por menos 1 e continuei com o mesmo múltiplo de e continuei com a mesma propriedade de múltiplo de 7, né? Então, quanto é que é x? O menos 1 vezes x é menos x. Quanto é que é menos 1 vezes y? É y positivo, tudo bem? Então, a gente tem aqui que esse valor aqui, ó, vai ser quem? Vai ser o y menos x. Então, que é múltiplo de 7. Tudo bem? Então, por definição, se o y menos x é múltiplo de 7, então posso dizer que o y ele é congruente a x módulo 7. Está aqui em cima, ó, na definição. Como eu tenho que o y ele menos x ele é múltiplo de 7, então eu tenho que o y ele é congruente a x módulo 7. Claro, eu troquei aqui o y pelo a e o x por b, tudo bem? Então eu vou ter a mesma coisa aqui, tudo bem? Então, seguindo a definição, ó, colocar aqui definição, a gente tem que o y vai ser congruente a x módulo 7. Tudo bem? Então, esse camarada aqui implica nesse daqui. Tudo bem? Então, é simétrica? Sim. Então, vai ser simétrica. Tudo bem? E a última é transitiva. Será que ela vai ser transitiva? O que é que vocês acham? Então vamos pegar aqui a ideia do Luiz Fernando, né? Por exemplo, se você pegar dois múltiplos de 7, fazer a soma ou então a subtração, você vai ter um novo múltiplo de 7, tudo bem? Basta você fazer o seguinte, ó, por exemplo, se você pega, aqui seria uma OBS, né? Uma observação, tudo bem? A observação.
Se você tem dois números que são múltiplos de 7, então se um número ele é um múltiplo de 7, então ele é 7 vezes um certo k. Tudo bem? Onde k é um número inteiro, tudo bem? Então, k, eu vou colocar o k' também. Aí você vai somar com k, com 7 vezes o k', tudo bem? Então, você tem que esses dois caras aqui, eles são números inteiros, tá? Então, você concorda comigo que aqui você vai colocar em evidência o 7, tudo bem? Aí vai ficar 7 em evidência. Aí você vai ter o k mais o k', tudo bem? Você concorda que o k mais o k' também pertence aos inteiros? Porque você está somando um inteiro com outro. Então, k mais k' pertence aos números inteiros. Então, eu vou chamar esse cara aqui de k duas linhas, por exemplo, tá? Então, você ficou com 7 vezes um k duas linhas, ou seja, um 7 vezes o número inteiro. E isso aqui é múltiplo de 7. A mesma coisa vai valer se você subtrair, tudo bem? Se você subtrair, você vai ver, você vai ter a mesma propriedade, tá? Então, se você pegar dois múltiplos de 7 e somar, você vai obter um novo múltiplo de 7, ok? Então, com essa ideia aqui, a gente pode tentar resolver, tá? Então, será que vai ser transitiva? Então, transitiva. Então, vamos ver aqui. Será que vai ser? Então, será que para todo x, y e z pertencente aos inteiros, né? Eu vou aqui pegar, né, x congruente a y, módulo 7, e eu vou ter o y congruente a z, módulo 7. Isso aqui implica o quê? Que o primeiro x menos y e o y menos z, tudo bem? Você tem que esses dois números aqui, eles são múltiplos de 7, tudo bem? Então, eles são múltiplos de 7. Então, você tem esse número aqui e esse número aqui que são múltiplos de 7. O que é que acontece se eu somar esses números? Se eu somar esses números, então isso quer dizer que eu vou ter outro múltiplo de 7. Então, isso quer dizer que se eu for somar, ou seja, o x menos o y, mais esse outro número que é y menos z, eu vou ter um número que é múltiplo de 7. Eu simplesmente estou somando esses dois números. Como o Luiz Fernando observou, tudo bem? É múltiplo de 7. Tudo bem? Então, aqui, quando eu for somar, né, o y, ele vai ser cortado, tudo bem? Então, eu vou fazer aqui. Então, se você cortar, você vai ter o y menos z, múltiplo de 7. E olhando lá para a nossa definição, ó, de novo, ó, aí você só troca aqui em cima, né? Ó. Então você só troca o x pelo a e o z pelo b, ok? Aí você vai concluir a mesma coisa aqui, ó, que o x ele é congruente a z módulo 7. Então a gente vai ter que o x ele é congruente a z módulo 7. Então pronto, eu parti disso daqui, ó, e cheguei nessa conclusão aqui, ó. Então isso quer dizer que, de fato, essa relação ela é transitiva, tá? Então, aqui você pode responder sim. Tudo bem? Então, como está tudo ok, né? Tudo certo? Só para finalizar a aula, eu vou falar também aqui da possibilidade de a gente escrever também outras funções, tá? Por exemplo, eu posso definir esse m, esse z. Deixa eu colocar em outra cor aqui. Olha, deixa eu diminuir essa letra, que eu acho que está me atrapalhando, né? Tem 40 aqui, vou colocar 35, por exemplo. 33, sei lá. Então, eu vou dizer o seguinte, que esse zn, m, ainda está me atrapalhando, né? Ele vai do 0, 1, até o m-1. Tudo bem?
Então, isso quer dizer o quê, professor? Que se... Aqui é um M, tá? M de Maria, tá? Deixa eu colocar bem menor aqui. Então isso quer dizer que se eu colocar, professor, por exemplo, o Z5, eu vou do 0 até o 4, né? Porque eu tenho que ir do 0 até o M-1. Então, se for 5, então eu vou do 0, 1, 2, 3, 4. Exatamente isso aqui. Então, o Z5 é exatamente esse conjunto aí, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma função que ela vai desse conjunto do Z5 no Z5, tudo bem? E ela vai ser exatamente isso aqui, ó. Aí você vai pegar o número que está aqui dentro, você vai somar 1 a ele e depois você vai fazer o módulo 5, tudo bem? O módulo 5 é aquele porcento lá da linguagem C, tá? Ou seja, você vai pegar o resto da divisão, tudo bem? Então, a gente viu até agora funções que são assim, né? Ó, você tem o domínio e você tem o seu contradomínio. Mas a gente pode escrever assim também, ó, em tabelas, né? Ó, você tem o N e você tem o F de N, tudo bem? Então, como é que ficaria aqui? As possibilidades lá para o N, é evidente que é esse conjunto que está aqui, né? Que é o 0, 1, 2, 3, 4. Então, você vai colocar aqui na sua tabela exatamente o 0, 1, 2, o 3 e o 4. Aí, o seu f de n vai ser exatamente esse valor aqui quando você for substituindo o n, tudo bem? Então, o 0, como é que fica? Fica o 0 mais 1, aí você faz módulo 5. Então, 0 mais 1 é 1, módulo 5 ele fica 1, tudo bem? O 1 aqui, esse camarada aqui, quando você soma 1, você vai ficar com 2. Quando faz módulo 5, fica 2. O 2, quando você soma 1, eu estou pegando essa função aqui, tá? Então, eu estou somando e depois eu estou pegando o módulo. Então, eu vou pegar o 2 mais 1, 3. Módulo 5, eu vou ficar com 3 também. Tá? O 3, o 3 mais 1 dá 4. Módulo 5 dá 4. O 4 mais 1 fica 5. Módulo 5 dá 0. Então, aqui eu já sei que vai ser 0, tudo bem? Então, eu poderia fazer daquele jeito lá, né? Que tem o 0, 1, 2, 3 e o 4, mas também eu posso fazer desse modo aqui, tudo bem? Então, em tabela também eu consigo fazer binária também. Então consigo fazer uma função que seja binária também. Como é que eu faço aqui? Eu vou colocar aqui como exemplo, ó, essa função aqui do G, né? Eu chamei outra de F, eu vou chamar aqui de G, tá? Então, eu vou considerar que essa função ela vai do Z4, ou seja, ela tem o 0, 1, 2, 3, tudo bem? Aí, como ela é binária, você bota no Z4 também, que vai para o Z4. Aí, como é que ela vai ser, né? Você vai fazer a adição, tudo bem? Se você tem o A, B, então você vai somar e depois você vai fazer o módulo 4, tudo bem? Ou seja, vai ser igual a A mais B mod 4, tudo bem? Como é que fica isso aqui em tabela, professor? Então, é o seguinte, na tabela vai ficar assim, ó. Como aqui você tem dois parâmetros, né? Aí as linhas vão ser referente a um e as colunas vão ser referente ao outro. Aí dentro da tabela você faz exatamente o resultado. Tudo bem? Ou seja, lá a tua função g, ela vai ser assim, né? Ó. Você vai ter o 0, 1, 2 e o 3. O 0, 1, 2 e o 3. Tudo bem? Por quê? Eu posso considerar que o A, né, você vai substituir por esses valores e o B você vai substituir por esses valores aqui. O que você colocar aqui dentro da tabela, né, vai ser exatamente os valores da tua função, tudo bem? Por exemplo, esse valor que é para estar bem aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o A, que seria 0, o B, que é 0, eu vou somar. Então, eu vou ficar com 0. 0 mais 0 dá 0. Módulo 4, eu vou ficar com 0.
Tudo bem? Então, esse camarada aqui agora vai ser o 0 mais 1, aí dá 1. Módulo 4 fica com 1. Aí 0 mais 2, que é esse camarada aqui. Tá? Eu estou aqui nesse sentido aqui assim, tá? Ó. Então, como é que fica? 0 mais 2 fica 2. Módulo 4 dá 2. 0 mais 3 dá 3. Módulo 4 você continua com 3. Aqui vai mudar um pouquinho, né? Esse aqui fica 1 mais 0 dá 1. Módulo 4 dá 1. Ok? Então, esse número aqui vai ficar 1 mais 1. Aí, aqui dá igual a 2. Módulo 4 dá 2. 1 mais 3. Não, 1 mais 2, desculpa. 1 mais 2 dá 3. Módulo 4, você fica com 3. Que é um 3, tá? Aí esse daqui fica 1 mais 3. 1 mais 3 é 4. Módulo 4 dá 0. Tudo bem? E assim você vai continuando, tá? 2 mais 0 dá 2. Módulo 4 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Módulo 4 dá 3. 2 mais 2 dá 4. Módulo 4 dá 0. 2 mais 3 dá 5. Módulo 4 dá 1. Tudo bem? 3 mais 0 dá 3. Módulo 4 dá 3. 3 mais 1 dá 4. Módulo 4 dá 0. 3 mais 2 dá 5. Módulo 4 dá 1. 3 mais 3 dá 6. Módulo 4 dá 2. Tudo bem? Tá claro aqui? Então, voltando aqui para os slides, né, a gente vai finalizar a nossa aula, tudo bem? Então, fiquem todos com Deus, tá? Um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês, tá?